educar. Educar. Por isso, quando você está numa... Eu sou meio pé pesado, né? Então, sempre quando eu estou viajando, eu preciso ter cuidado, porque senão eu passo do limite de velocidade e passou no radar, é um problema, né? Então, essa é a letra da lei. O que a letra da lei diz? A letra da lei diz que se você passar acima daquele limite de velocidade num determinado local, você está cometendo uma infração e será punido por aquela infração. Essa é a letra da lei. Mas qual que é o objetivo? O objetivo é que eu me conscientize, não é isso? Me conscientize para que eu sempre ande numa velocidade abaixo, para que eu tenha mais segurança, para que eu tenha mais condições de se numa eventualidade precisar frear o carro rapidamente, eu consiga controlar. Não é isso? Esse não é o objetivo. O objetivo não é multar. Concordam comigo? Embora aqui não é o caso de vocês, mas cidades maiores nós temos a indústria da multa, né? Na cidade que eu moro mesmo, Maringá, lá tem radar para todo lado. É uma indústria da multa, porque a prefeitura arrecada com aquilo. Então a preocupação não está em educar. A preocupação está em arrecadar. E isso é a letra da lei. Acontecia a mesma coisa com a lei mosaica. Qual o objetivo da lei? O apóstolo Paulo fala bem claro. Qual que é o objetivo da lei? Alguém se lembra? Quando o apóstolo Paulo fala, a lei me serviu do quê, irmãos? Condutor. A lei me serviu de aio. Ele usa essa expressão, que é uma expressão antiga. O aio era uma espécie de pedagogo. A lei me serviu para me instruir, para me ajudar. Esse era o objetivo da lei, orientar, levar as pessoas a compreender o porquê. Só que o que aconteceu com o passar do tempo? Com a religiosidade. A religiosidade vai fazendo com que a lei seja mais importante do que a vida. Então é mais importante eu guardar as vírgulas da lei, é mais importante eu guardar os traços da lei, do que entender o que a lei quer dizer para mim. E aí você tem uma inversão. Você tem uma inversão. Eu não sei se tem algum advogado aqui, mas o advogado lida muito com isso, não é? Você tem uma inversão desse processo. E o intérprete da lei, ele exatamente tem isso. A preocupação com a letra fria da lei. E ele quer pôr Jesus à prova. Porque Jesus quebrou algumas convenções da letra fria da lei. E os escribas fariseus, que eram os guardiões da lei, eles ficavam enfurecidos com Jesus, porque Jesus quebrava todas aquelas convenções da própria lei mosaica. E mais uma vez, eles reunidos, e este homem então faz, agora eu vou pegar esse Jesus. Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele, como intérprete da lei, o que ele pensava no seu coração? Ele tem que falar que tem que guardar a lei. Porque esse é o primeiro ponto para ganhar a vida eterna, é guardar a lei. Sim ou não? Era essa a pegadinha. Né? Era essa a pegadinha. Eu vou falar para Jesus o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna. Ele vai responder para mim que eu tenho que guardar a lei. E aí eu vou dizer para ele que ele não está guardando a lei. Olha aí, era uma pegadinha. Só que ele caiu do cavalo, né? Ele pergunta para Jesus, mestre, o que eu hei de fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus inverte. Jesus fala para ele, o que está escrito na lei? Veja a troca que Jesus faz. O que é que está escrito na lei? Como que você a entende? Ele era um intérprete. Como que você entende o que a lei está dizendo? E ele então respondeu, bem, a lei diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Essa é a lei. E Jesus disse, muito bem, você respondeu corretamente. E Jesus inverte a pergunta, faça isso e você viverá. Faça isso e você viverá. E aí ele ficou naquela...
não conseguiu pegar Jesus, né, onde ele queria pegar. E aí ele, querendo justificar-se, pergunta: mas quem é o meu próximo? Agora a coisa esquentou um pouquinho, porque quem é o meu próximo? Para o judeu, quem era o próximo do judeu? Só outro judeu. Para o judeu, guardião da lei, o próximo era apenas outro judeu. Todos os outros não eram próximos, eram gentios. Não guardavam a lei, eram pecadores. E aí ele pergunta a Jesus: então, quem é o meu próximo? E aí Jesus desconstrói tudo aquilo que aquele homem estava pensando a respeito de amor e a respeito de quem era o seu próximo. Por isso que eu quero falar para vocês sobre a igreja que ama. E eu perguntei, a IPI de Agudos é uma igreja que ama? Vocês disseram que sim. Amém? Uma igreja que ama. E essa parábola nos traz essa lição exatamente nisso. Quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Vejam que aqui é literal, é uma descida mesmo. Jerusalém fica em cima do monte. Quem lembra aqui? Jerusalém está edificada em cima de que monte, irmãos? O pessoal tem faltado na escola dominical aqui, hein? Monte Sião, não é? Lembra lá as orações de Davi? Monte Sião. Jerusalém está edificada em cima do Monte Sião. É uma montanha. Jericó é uma cidade que está mais ao nível do mar. Portanto, de Jerusalém para Jericó é uma descida. É uma descida. São aproximadamente 30 quilômetros descendo de Jerusalém para Jericó. Há uma descida de mais ou menos 1 quilômetro. Uma descida de mais ou menos 1 quilômetro. E essa estrada, na época de Jesus, e até hoje ela é assim. Hoje, obviamente, é uma estrada moderna, mas na época de Jesus, imaginem, cheia de pedras, cheia de rochas, e naquele trecho, naquele caminho, cheia de cavernas. Um local pedregoso, cheio de cavernas. E naquele caminho, os ladrões, os salteadores, eles ficavam escondidos nas curvas e nas rochas, na expectativa de, passando alguém, eles então assaltarem essa pessoa. Isso era muito normal. Por isso Jesus conta uma história, uma parábola, que era algo que eles vivenciavam, que eles conheciam. E era assim que Jesus conversava com as pessoas, né? Jesus nunca ensinou nada que eles não soubessem. Eles já sabiam. Jesus é que faz uma aplicação diferente para a vida deles. E Jesus disse: olha, esse homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó, quando ele caiu na mão de salteadores, ladrões. E os ladrões roubaram tudo que ele tinha, tiraram-lhe a roupa, bateram nele. Diz o texto bíblico no verso 30, que causaram muitos ferimentos e deixaram-no semi-morto. Olha aqui, situação trágica. O homem vinha descendo, caiu na mão de ladrões, os ladrões roubaram tudo que ele tinha, arrancaram a roupa, bateram nele e deixaram largado ali na estrada, semi-morto. E aí Jesus começa. Bem, ia passando um sacerdote. Jesus é bom que ele já vai logo na medalhinha, né? Lembra aqueles zagueiros aqueles back de fazenda que a gente chamava antigamente? O Juarez jogava bola, né, Juarez? Lembra disso? Joga ainda? Você falava assim, aquele back de fazenda bate até na medalhinha, né? Da medalhinha para baixo vale tudo. Jesus vai na medalhinha, na jugular. Ia descendo um sacerdote. O que era um sacerdote? Olha lá. O sacerdote era o que fazia a intermediação lá no templo de Jerusalém,
da religiosidade judaica. Era ele que chegava até as pessoas e levava os sacrifícios ao sumo sacerdote, fazia todo o trabalho religioso. Portanto, o sacerdote era, se a gente pudesse trazer para os dias de hoje, como o nosso irmão disse ali, era um pastor. Era aquele que estava à frente, que estava exercitando o ministério. E o sacerdote também vinha descendo, porque o templo era em Jerusalém, provavelmente ele morava em Jericó, ele vinha descendo. Talvez ele estava cansado, né? Trabalhou o dia todo no templo, muito sacrifício, né? Muitas ofertas para serem feitas, libações, e o sacerdote vem descendo. E o texto bíblico, irmãos, diz que, verso 31, o sacerdote vendo, olha que legal, o sacerdote viu, ele não fingiu, ele viu. Vendo aquele homem, o sacerdote desviou o caminho. O sacerdote passou de largo. Um religioso que servia no templo, que fazia a intermediação das orações dos judeus para o sumo sacerdote, para com Deus. Este homem, que vivia o cerne da religiosidade, viu o homem caído, mas fingiu que não era com ele. Não é comigo não, isso aí deixa para lá. Aí Jesus continua. Bem, o sacerdote passou, não fez nada, mas vinha descendo também um levita. Opa, quem era o levita? Os levitas eram responsáveis não só pela música, responsáveis por todo o serviço. Podia trazer para o dia de hoje, acho que era o diácono, né? O levita era uma espécie de diácono, porque ele cuidava de toda a parte do serviço do templo, da música, do louvor, da adoração, do cuidado, da limpeza. O levita era o responsável. Portanto, também era um homem muito envolvido com a religião, muito envolvido com a religiosidade. E o levita, veja que acontece a mesma coisa dele. Verso 32. Levita descia por aquele lugar, vendo-o, passou de largo. Desviou dele. 2 homens que dedicavam a sua vida à religião. Se a gente trouxesse para os dias de hoje, 2 homens que pregavam todo domingo na igreja. 2 homens que todo domingo estavam lá fazendo louvor na igreja, ou cuidando da porta do templo. 2 homens que tinham compromisso com a religiosidade. E viram aquele outro homem todo quebrado, passaram de largo. E Jesus continua. Mas eis que certo samaritano. Falei que Jesus bate na medalhinha, né? Jesus já traz um samaritano para o jogo da conversa. Quem que era o samaritano? Era a escória. O samaritano era a escória religiosa da época. Mas por quê? A gente precisa voltar um pouco na história do povo de Israel. Na época de quando Salomão comete uma infinidade de pecados, quem conhece a história dos reis, né, vai saber que foi Salomão que introduziu o culto idólatra. Veja, com toda a sabedoria que Deus deu a Salomão, foi Salomão que introduziu o culto idólatra em Israel. Olha que coisa terrível, né? E por conta disso o reino foi dividido quando Salomão morre. Roboão e Jeroboão brigam e há uma divisão no reino. E a partir dali, então, o reino é dividido. O reino do sul, Judá e a tribo de Benjamim. Pequenininha, capital Jerusalém. E a tribo do norte, as tribos do norte, 10 tribos. Capital Samaria. Um chama-se Reino de Israel, as 10 tribos. O outro, Reino de Judá.
As 10 tribos, se você ler o livro dos reis, não existe um rei temente a Deus. Todos os reis, nenhum deles temeu a Deus. No reino de Judá ainda alguns se salvaram. Alguns se salvaram no reino de Judá, mas no reino de Israel nenhum deles. E Deus se encheu de ira e de furor. E no ano 722, antes da era cristã, os assírios, o império assírio, comandado por Senaqueribe, grande general, veio, saqueou todo o reino do norte, o reino de Israel, e levou todo mundo, destruiu Samaria, e levou todo mundo cativo para a Assíria. A capital da Síria era Nínive. O império assírio. Senaqueribe tentou invadir Jerusalém também, mas não teve sucesso. Deus ainda preservou lá na mão do rei Ezequias, e Senaqueribe não conseguiu destruir Jerusalém. Mas os assírios levaram cativo todo aquele povo de Israel, as 10 tribos, foram para o cativeiro. E o que os assírios fizeram? Para povoar aquela terra, porque levou todo mundo embora, a terra ficou vazia. Quem que ficou na terra? Os velhos, os improdutivos. Os assírios, então, mandam pessoas de outras nacionalidades, também frutos, espólios de guerra, para virem e possuírem aquela terra. E muitos desses que vieram se casaram com as mulheres daquela região e geraram filhos que não eram israelitas. Houve uma mistura. Houve também uma mistura religiosa. Por quê? Porque esses que vieram não eram seguidores de Javé, o Senhor. Mesmo que o reino do norte tenha prevaricado contra Deus, mesmo que o reino do norte tenha se afastado de Deus, ainda havia uma chama. Mas agora acabou. Samaria vai ser reconstruída pelos colonos que vieram da Síria. Origina-se então uma nova religião, misturada. Os israelitas se misturaram com outros povos e mesclaram a religiosidade. Tanto é que até o Pentateuco mudou. Sabiam disso? Os samaritanos desenvolveram um novo Pentateuco que chama-se até hoje o Pentateuco samaritano, que é diferente da Torá do Pentateuco judaico. Tem algumas diferenças. E eles ainda estabeleceram o seguinte: olha, aqui o nosso culto agora vai ser no Monte Gerizim. Nós não vamos lá no Monte Sião adorar. Nós vamos adorar no Monte Gerizim. Portanto, era uma religião misturada à religião dos samaritanos. E quando Jesus está contando a história, ele introduz um samaritano na jogada, exatamente para mostrar para eles quem é o próximo. Se a gente trouxesse para os dias de hoje, com esse conflito que está havendo lá, a gente falava assim, trouxe um palestino, né? Colocou um palestino na jogada. Jesus era terrível. Foi isso mesmo que ele fez. Colocou um samaritano, que era considerado impuro, que era considerado alguém de uma religião falsa, alguém que não seguia o verdadeiro Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, era uma outra religião. E Jesus conta o que esse samaritano fez, esse homem que não era confiável. Quando ele olha aquele homem caído, ele vê aquele homem, e o verso 33 diz que aconteceu alguma coisa com ele. Compadeceu-se dele. O verbo compadecer é um verbo que está relacionado com o verbo amar. Quem ama se compadece. Veja que o amar aqui não é o amar eros, o amor erótico, o amor carnal. O amor aqui é aquele amor de compadecer-se, de envolver-se com a pessoa. E o samaritano então se envolve, vê aquele homem caído e se envolve. E aproximando-se, fez curativos, verso 34. Fez curativos nos ferimentos dele.
Se fosse um judeu, o judeu já, opa, eu não mexo com sangue. Sangue é impuro. O samaritano não era dado daquilo. Foi lá e tocou nos ferimentos, limpou aquele sangue, pegou o azeite que ele trazia, aplicou o azeite, por que o azeite? Né? Para amolecer a ferida. Pegou o vinho que ele trazia também, por que o vinho? O vinho é antisséptico, o vinho é remédio. E colocou o vinho nas feridas daquele homem. E aqui nós temos duas coisas importantes: óleo e vinho eram alimentos. O óleo era essencial para a vida, e o vinho é essencial também, porque o vinho não era bebida, o vinho era alimento. E aquele homem dá o que ele tinha para cuidar daquele que estava caído. E veja que o verso 34 continua. Depois ele pegou aquele homem e colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. Você já pegou alguma pessoa que desmaiou, tentou levantar uma pessoa quando desmaia? Já aconteceu de você? Parece que ele pesa 2 vezes mais, não é? Quando a pessoa desmaia e perde os sentidos, você vai tentar levantar, a pessoa parece que pesa 2 vezes mais. Por quê? Porque ele perdeu toda a coordenação. Ele não se ajuda. Aquele homem pega aquele homem todo quebrado, levanta aquele homem, coloca aquele homem sobre o seu próprio animal de carga, leva para uma hospedaria, leva para um local apropriado, e o finalzinho do verso 34 diz: e tratou dele, cuidou dele. No dia seguinte, então vejam, aqui tem uma lição. No dia seguinte, significa que o samaritano dormiu aonde? Junto com aquele que estava caído. Porque ele tratou dele, ele cuidou dele. Talvez ele até dormiu no chão e deixou o outro dormindo na cama, não sei, o texto não diz isso. Mas o texto diz que ele cuidou dele, e no dia seguinte, ele passou a noite com o pobre, ferido e desgraçado. No dia seguinte, ele separa 2 denários. O denário era o dinheiro que a pessoa recebia por um dia de trabalho. Ele separa 2. Então, ele está abrindo mão de 2 dias de trabalho dele e está investindo na vida daquele homem que está destruído. E diz para, o verso 35, diz para o hospedeiro: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, eu vou reembolsar você quando eu voltar. Que história bonita, né, irmãos? Não é uma historinha de flanelógrafo. Hoje ninguém usa mais, né? Não é uma historinha de PowerPoint. Não é uma historinha de videocassete. Não é uma historinha de YouTube. Jesus conta uma história importante para fazer uma reflexão importante para aquele religioso. Porque Jesus quer trabalhar o foco da religiosidade. Aonde é que está a nossa religiosidade? Aquele samaritano que era a pessoa que ninguém respeitava, que era alguém, ninguém cruzava com o samaritano. Os samaritanos eram considerados impuros, uma religião impura. É exatamente o samaritano que vai, que cuida, que usa de compaixão por aquele homem. E Jesus finaliza perguntando para o intérprete da lei: e aí? Qual desses 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, foi o próximo daquele que estava caído? E o intérprete da lei não tinha o que dizer. Foi aquele que usou de misericórdia. Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Vá e use de misericórdia para quem precisa de misericórdia. Essa é a ordem de Jesus para nós. Esta é a ordem de Jesus para a religiosidade. Vá
e use de misericórdia. Irmãos, muitas vezes a nossa religiosidade é uma religiosidade fria. A nossa religiosidade é uma religiosidade vazia, que se apega à letra da lei. Mas não se compadece. E Jesus aqui traz uma lição importante para nós. E essa lição, irmãos, para o intérprete da lei, para o religioso, ela também é uma lição para a igreja, para nós, religiosos de hoje, sacerdotes e levitas de hoje. Essa é uma palavra de Deus para nós. O centro do culto dos judeus estava fora dos propósitos de Deus, que era servir e compadecer-se do próximo. Será que o nosso centro de culto, aonde é que ele está? Como igreja que celebra este aniversário, onde é que está o nosso centro de culto? Será que estamos nos compadecendo dos outros? E eu desafiei os irmãos para dizer que nós somos uma igreja que ama. Porque a igreja que ama, ela se compadece. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. O pessoal da igreja de Corinto era terrível, né? Era uma igreja que deu muito trabalho para Paulo. E Paulo escreve dizendo no capítulo 13 da primeira carta: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que faz barulho, mas não faz mais nada do que aquilo. E aí Paulo descreve a respeito do amor. E aqui Jesus traz esses ensinamentos para nós, e eu quero concluir, irmãos, dizendo que nós somos uma igreja que ama, que precisamos ser uma igreja que ama. E uma igreja que ama vê os caídos. O sacerdote viu, mas não enxergou. O levita viu, mas não enxergou. O samaritano viu e enxergou. Qual é a diferença entre ver e enxergar? É que quando você enxerga, você vê todos os detalhes. A igreja que ama, ela vê e enxerga os caídos. Quem são os caídos? Aqueles que não têm Jesus, os enfraquecidos na fé, os desviados. Estes são aqueles que precisam ser de compaixão. Os necessitados espiritualmente, os necessitados fisicamente. São esses que precisam do nosso amor. A igreja que ama, ela foi chamada não para ficar presa entre quatro paredes. Tinha um corinho que a gente cantava, né? Eu te amo com o amor do Senhor. Lembra desse corinho? Posso ver em ti a glória do Senhor. Eu te amo com o amor do Senhor. Só que essa palavra tem que ser para o de fora. Tem que ser para o cara da rua. Tem que ser para o mendigo. Tem que ser para o bandido. Tem que ser para aquele que está precisando ouvir Jesus e dizer para ele: eu te amo com o amor do Senhor. É enxergar os pobres, os miseráveis, aqueles que estão precisando da graça e da misericórdia de Jesus. Aqueles homens, o sacerdote e o levita, olharam, mas não viram. A igreja que ama, ela olha e vê. Amém? Outra lição é que a igreja que ama, ela faz sacrifícios pelo outro. O samaritano cuidou da vítima de roubo, tratou dele. E Jesus traz os detalhes: passou óleo, passou vinho, colocou sobre o seu animal, levou para a hospedaria, dormiu com ele. No outro dia deixou ainda 2 salários, 2 dias de trabalho com ele. É fazer sacrifício em favor do outro. Sacrifício, irmãos e irmãs, é uma palavra difícil.
Porque nós confundimos sacrifício com penitência. Esse é o problema do catolicismo antigo. Quando entendia que fazer sacrifício era fazer penitência, visando ganhar a salvação. Não. O sacrifício que a igreja precisa fazer é em prol dos perdidos. O sacrifício que a igreja precisa fazer é em prol dos necessitados. O sacrifício que a igreja precisa fazer é em prol daqueles que estão precisando de Jesus. É o seu colega de escola, é o seu amigo de trabalho, é a sua amiga de casa, que está precisando de Jesus e que nós precisamos muitas vezes carregar no colo, se for preciso, empenhar o nosso nome, se for preciso, oferecer o nosso transporte, se for preciso, mesmo que nós não as conheçamos. Por isso a lei dizia: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A igreja precisa se sacrificar em favor daqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. É bíblico e é ministério da igreja. Mas a igreja que ama, ela também é uma igreja que muda a sua agenda. O samaritano tinha um compromisso, ele tinha uma agenda. Ele estava passando por ali, tinha, né? Mas quando ele vê aquela situação, ele muda totalmente a sua agenda. Ele diz: agora eu vou cuidar dele. Vou dormir lá, vou cuidar, no outro dia eu vejo o que eu vou fazer. Mas eu vou mudar a minha agenda em favor do outro. Quem sabe ele desprograma a viagem que ele fazia. Jesus não diz o que aquele homem fazia. Mas ele devia ser um comerciante, ele possuía vinho, azeite, estava bem suprido. Poderia ser um comerciante que estava passando por ali, então ele modifica a sua agenda para atender aquele caído. A igreja que ama precisa entender que muitas vezes a igreja precisa mudar a sua agenda para atender aqueles que estão longe de Jesus. Eu tenho conversado com muitos pastores, presbitérios e igrejas. Nós temos vivido hoje igrejas em si mesmadas. O que são igrejas em si mesmadas? A igreja que só faz atividade para ela, só para dentro, para si mesmo. Tudo que nós fazemos é para nós. A igreja muitas vezes precisa mudar a sua agenda. A agenda agora precisa abrir para os de fora. Mudar a agenda não é algo fácil na vida da igreja. Não é o caso dos irmãos aqui, mas eu conheço igreja que para mudar uma mesa de lugar, para mudar um púlpito de lugar, misericórdia. Tem que fazer reunião da assembleia, tem que fazer votação. Você não consegue mudar. Porque nós nos ligamos às estruturas. E a igreja que ama, ela precisa mudar a sua agenda para olhar para aqueles que estão sem Jesus, para olhar para aqueles que precisam de Jesus e atendê-los. Quando o reverendo Vicente Temudo Less e o reverendo Francisco Lotufo, há 118 anos atrás, vieram para cá organizar essa igreja, a agenda que eles cumpriam era a agenda de Jesus. Não era a agenda do Eduardo Carlos Pereira, não era a agenda do sínodo, do presbitério, era a agenda de Jesus. Qual é a agenda que nós estamos cumprindo? O samaritano mudou a sua agenda para poder atender aquele caído. Muitas vezes nós como igreja estamos comendo o pão espiritual sozinhos. Está tão gostoso aqui, é tão gostoso esse povinho tão feliz da terra. Só que nós precisamos levar isso para os perdidos. O pão espiritual precisa ser compartilhado com aqueles que têm fome. E por fim, a última lição aqui, irmãos, é que a igreja que ama, ela abre o bolso.
Falar de dinheiro na igreja sempre é meio complicado, né? O samaritano foi lá e pegou 2 salários, 2 dias de trabalho dele. E entregou para o hospedeiro e disse: toque, cuide dele. E se gastar mais, eu venho aqui e reembolso você depois. Muitas vezes nós, como igreja, estamos preocupados com os nossos custos. O custo da estrutura. O custo que a gente tem. Mas a igreja que olha para aqueles que precisam de Jesus, ela está sempre com o bolso aberto, para poder dizer que o custo é o custo do reino. O custo é o custo do reino. Porque Deus provê todas as coisas. Ele cuida de nós em todas as coisas. Não dá, irmãos, para sermos insensíveis à situação daqueles que estão sem Jesus. Não dá para sermos insensíveis àqueles que estão numa situação sem Cristo. E nós não vamos fazer a obra como deveríamos fazer, se nós não abrirmos o nosso bolso. Porque essa é a forma também de nós cultuarmos e servirmos ao Senhor. E o homem da parábola aqui, o samaritano, ele abre o seu bolso para atender aquele perdido, para atender aquele caído, aquele necessitado. Essas são as lições de Jesus. E essas lições de Jesus são para nós vivenciarmos na vida da igreja, no relacionamento interpessoal nosso com Deus, com o próximo, aqui e agora. É o chamamento de Deus para nós, para que a igreja sinta a ação do Espírito Santo a arder no seu coração e olhe para os perdidos, olhe para os caídos e veja a necessidade. Será que o seu coração arde quando você vê um caído, um perdido? Escola dominical é bom porque a gente fala para crente, né? Então, a mensagem é para crente. Seu coração tem ardido? Quantas pessoas perdidas passam por você? Será que você tem olhado para elas e enxergado? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que a nossa religiosidade, ela não se resuma a uma celebração dominical. Que a nossa religiosidade não se resuma a momentos apenas, mas que ela seja uma vida constante para nós, como igreja. Essa igreja, nos seus 118 anos, ela só está de pé, porque ela é uma igreja que ama. E eu quero desafiar a você, que faz parte dessa igreja, a vivenciar esse amor. Amém? A vivenciar esse amor. A enxergar os caídos. A se sacrificar pelos caídos. A mudar a sua agenda, se for preciso, pelos caídos. E colocar a mão no bolso, se for preciso, pelos caídos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé. Quero orar. Pedir que o Senhor fale conosco e nos abençoe. Senhor, obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Senhor, pelos 118 anos que essa comunidade de fé celebra. Bênçãos do Senhor sobre esta comunidade, sobre essa cidade, sobre essa região. Nós te louvamos, Senhor. Somos gratos a Ti pelas Suas misericórdias que se renovaram aqui. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que aqui foram salvas, pelas pessoas que aqui foram transformadas, pelas pessoas que aqui encontraram Jesus. Ó Deus, obrigado, Pai. E nós queremos agora pedir ao Senhor
que continues com o teu Santo Espírito a agir neste lugar, para que esta igreja que está aqui hoje, a igreja do agora, a igreja do presente, ela também possa seguir os passos daquela igreja lá de trás, e ser uma igreja que ama, ser uma igreja, ó Deus, que olha para aqueles que estão precisando do Senhor, para aqueles que estão sem ouvir a Tua palavra, para aqueles que ainda não ouviram a voz do Espírito Santo de Deus, para aqueles que ainda precisam, Senhor, da Tua salvação. Usa, meu Deus e meu Pai, a vida de cada irmã, de cada irmão, cada jovem, cada adolescente, cada criança dessa comunidade de fé. Ó Deus, que aqui possa o Senhor atuar. Não nos deixe, Senhor, ficar presos na letra da lei, de uma religiosidade fria, de uma religiosidade sem sentido, de uma religiosidade que não muda a vida do outro, mas que nós possamos viver uma religiosidade prática, que transforme por meio do Evangelho de Cristo Jesus, que modifique, ó Deus, por intermédio das nossas ações em prol do próximo, como o Senhor nos ensinou na parábola do samaritano. Ó Deus, cuida de nós, cuida dessa igreja, que esta palavra e essa meditação possa, ó Deus, calar fundo no nosso coração, sejamos despertados pelo Senhor, sejamos motivados pela Tua palavra, e que a graça e a misericórdia do Senhor estejam conosco, com o povo de Deus que se reúne aqui em Agudos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças